O texto prossegue dizendo: os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Sempre que se fala da volta do Senhor, mencionam-se as nuvens. Daniel 7 fala sobre as nuvens, o Filho do Homem vindo numa nuvem. Os evangelhos falam que ele descerá do céu entre nuvens. Atos 1:9 fala que ele subiu aos céus e uma nuvem encobriu. Fala também que ele voltará entre nuvens. Sempre as nuvens são mencionadas. E o texto prossegue falando: para o encontro do Senhor nos ares. Eu disse na semana passada que existe a possibilidade, uma teoria que diz que a igreja sobe, encontra com o Senhor nos ares e volta para reinar. E não fica no céu, ela sobe, encontra com o Senhor e volta. Isso é baseado num costume da época, e especialmente nesse termo, o termo encontro, é um termo técnico na língua grega, para se referir a uma comitiva que saía de uma cidade para encontrar um soberano, que estava para chegar na cidade. Então aquela comitiva saía, encontrava o soberano, dava-lhe ali as boas-vindas, com honras, e entravam todos juntos na cidade, e aquele soberano então era recebido ali naquela cidade com honras. Mas alguns autores dizem que essa figura é a figura presente aqui. A igreja é essa comitiva que sai, encontra Jesus e volta. Mas Paulo não menciona essa volta. Paulo diz apenas que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E não fala de voltar aqui. Não fala de voltar aqui. Então tudo indica que a igreja, os mortos ressurretos em Cristo, os vivos que estiverem vivos quando o Senhor voltar, serão arrebatados e ficarão nos céus. Por um tempo. Por quê? E a resposta do porquê, eu já mencionei para os irmãos, está no capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10 diz assim: para guardardes dos céus o seu Filho, que ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, por que a igreja vai para o céu e fica no céu um tempo? Por quê? O texto aqui explica. Ele nos livra da ira vindoura. Depois que o Senhor voltar e levar a sua igreja para junto de si, e levar os mortos ressurretos em Cristo, e levar os vivos, os crentes vivos para junto de si, haverá uma grande ira que será derramada sobre o mundo, como nunca nós ouvimos falar antes. Nunca. É chamada de a grande tribulação. É o dia da angústia de Jacó. É o dia da ira de Deus. Nunca o mundo viu o que acontecerá no período que seguirá a ressurreição dos crentes e o arrebatamento dos salvos. Nunca o mundo viu o que acontecerá. A grande tribulação. Jesus falou sobre ela em Mateus 24. Disse: olha, nunca houve e nem nunca haverá um período como aquele. Período terrível de juízo de Deus. A taça da fúria de Deus será derramada sobre toda a humanidade. E a humanidade terá que beber essa taça e lamber essa taça até a última gota. Vai ser o tempo mais horrível da história humana. Então, o Senhor levará a sua igreja para si, para nos livrar desse período terrível da ira vindoura. E o texto então, no versículo 17 diz que assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse para sempre deve fazer com que lembremos de alguns episódios que envolvem esse para sempre. Subiremos com o Senhor e a ira de Deus será derramada sobre o mundo, mas estaremos com o Senhor. Então, depois que essa ira for derramada sobre o mundo, depois que o anticristo se manifestar, notem, há muitos anticristos hoje, são os falsos mestres que a Bíblia chama de anticristos, mas haverá um anticristo, com A maiúsculo, que dominará esse período chamado de grande tribulação. E esse anticristo fará guerra contra as pessoas que se converterem durante a grande tribulação e que por isso não foram arrebatados.
Ele fará guerra contra os santos, matará as 2 testemunhas, perseguirá aqueles que crerem no Cordeiro depois que a igreja for levada, e matará, e degolará, e decapitará essas pessoas, e fará guerra contra os santos e prevalecerá. E ele exigirá adoração para si. Ele dirá: eu sou Deus, e exigirá que as pessoas o adorem, e quem não adorá-lo será morto. E a Bíblia diz que no final desse período da ira de Deus sendo derramada, em que esse homem, o anticristo, dominará todas as nações, o Senhor então, enfim, voltará com os seus santos, mas desta vez, ele pisará sobre a terra. Não será nos ares apenas. Não será uma vinda meramente nas nuvens celeste, não. Ele pisará neste mundo novamente, pondo fim ao reinado do anticristo, matará o anticristo, e julgará as nações, e inaugurará o seu reino aqui. Há um texto maravilhoso sobre isso, em Zacarias 14, é um dos textos que eu mais gosto, que mostram o que vai acontecer, e você vai estar lá, nesse dia você vai estar lá, se você for arrebatado, tendo ressuscitado ou não, o fato é que você estará para sempre com o Senhor. E se você estará para sempre com o Senhor, você estará aqui nesse dia que eu vou ler agora. O Senhor estará aqui e você estará também. É o seu dia também. Veja o que o aguarda. Zacarias 14. Você quer saber o seu futuro? Quer saber o futuro? O seu futuro? Vou ler para vocês o que vai acontecer no seu futuro, um pedacinho dele. Você estará para sempre com o Senhor. Vou mostrar um pedacinho do que vai acontecer. São grandes aventuras. Dizia Roberto Carlos, são tantas emoções. São tantas emoções. O seu coração não vai suportar tantas emoções. Veja o que acontece aqui nesse dia. Zacarias 14, veja aí, versículos 1 em diante. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, Jerusalém sitiada. O anticristo destruindo os judeus, o povo de Deus. O povo de Deus desesperado, os judeus desesperados, Jerusalém sendo destruída, invadida. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Grande sofrimento. Jesus falou sobre esse dia, quando virdes o abominável da desolação sentado, ocupando o lugar santo, quando vocês virem isso, ele falou sobre esse dia, ele chorou sobre Jerusalém. Ah, se vocês soubessem do que eu quis livrar vocês, quantas vezes eu quis livrá-las, mas a casa de vocês ficará deserta, até o dia em que vocês digam: bendito que vem em nome do Senhor. Esse dia chegará, e esse texto trata desse dia. Jerusalém destruída, as mulheres forçadas, o povo sofrendo, o anticristo dominando, as nações cercando, querendo destruir a cidade. E então diz o versículo 3, vejam aqui a volta do Senhor. Então sairá o Senhor, essa é a vinda do Senhor, e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. É aqui o local da volta do Senhor. É que ele vai pisar, quando ele descer, ele pisará no Monte das Oliveiras, pisará lá. Imaginem o terror das nações nesse dia. O Senhor voltará, e agora sim, não é nos ares, agora ele pisa naquele monte, o monte onde ele ia orar, o monte onde ele foi preso. Ele voltará, e fixará ali o seu local de volta, de chegada, os seus pés se fixarão ali. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. O monte vai se dividir. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. Talvez seja uma alusão a você aqui. É o dia da nossa chegada, talvez esses santos se refira a nós, aos anjos com certeza, mas estaremos para sempre com o Senhor.
chegaremos com Ele, voltaremos com Ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Isso é histórico, irmãos. Isso não é figurado. O profeta dá detalhes do clima daquele dia. É história, história por vir. E ele prossegue: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até o mar ocidental, o Mediterrâneo e o Golfo Pérsico. No verão e no inverno sucederá isto: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Ele reinará. O Apocalipse fala que ele reinará por 1000 anos. Alguns dizem que isso é alegórico, que 1000 anos significa um período muito longo. Não importa. O fim é que ele reinará. Ele reinará no trono de Davi, seu pai, cumprindo as promessas que o anjo fez a Maria. Ele reinará sobre o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre. E depois disso tudo, ele reinou seus 1000 anos, ou esse tempo prolongado sobre o mundo. O que acontecerá? Apocalipse 21 e 22 diz que ele criará novo céu e nova terra. Haverá um novo mundo, onde nós viveremos para sempre com ele. É o fim da história humana. O novo céu e a nova terra. Apocalipse 21 e 22. Mas não dá tempo de falar sobre Apocalipse 21 e 22 hoje. O tempo já está muito adiantado. E esses textos vão ficar para outras ocasiões, quando nós vamos expor mais coisas sobre a vida após a morte. Mas é isso que nos aguarda. São tantas emoções que nos aguardam no futuro. Estaremos lá para sempre com o Senhor. No dia que Ele voltar e chamar o seu povo, vamos nos levantar. E os que estivermos vivos seremos transformados e levados com Ele. E estaremos com Ele, libertos da grande ira que há de ser derramada. E no final desse período de grande ira, voltaremos com Ele, ali, naquele dia glorioso no Monte das Oliveiras. E reinaremos com Ele por esse período prolongado que o Apocalipse fala de 1000 anos. E no final desse período, então, desfrutaremos do novo céu e da nova terra. Estaremos para sempre, para todo sempre, com Ele. E então, Paulo termina o seu parágrafo e diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com que palavras? Em que palavras eu devo buscar consolo? Nas palavras do Senhor que ele mencionou no versículo 15. O que eu vos digo é palavra do Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não se consolem com as filosofias tolas do mundo. Não busquem consolo em coisas daqui. Algumas pessoas ficam tristes, vão no shopping. Vão me dar um presente para me consolar. Pode ir ao shopping, não tem problema. Pode encontrar alguma alegria no shopping, não tem problema. Eu tenho 4 mulheres em casa, então o shopping é meu maior inimigo. Quando eu passo em frente a um shopping, eu amaldiçoo. Com toda sorte de pragas, eu amaldiçoo o shopping. A pior invenção do mundo foi o shopping. Mas é possível você ter algumas alegrias ali. Mas você não pode buscar o seu consolo completo da vida nessas coisas. Você não pode buscar o consolo completo da vida no seu cônjuge, nos seus filhos, na sua família, nos seus bens, nas suas realizações intelectuais, nas suas realizações profissionais, nas suas realizações financeiras. Não, onde eu busco o consolo completo da vida. Porque todas essas coisas vão se desfazer. Nós perderemos tudo isso. Perderemos família, perderemos casa, perderemos dinheiro, perderemos tudo que adquirimos, tudo. Onde podemos encontrar consolo real? Podemos encontrar consolo real nestas palavras: estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o nosso consolo. Estaremos para sempre com Ele, prostrados, para sempre, adorando aos seus pés, pelos séculos dos séculos. Nisso há consolo, nisso há alegria, nisso há restauração.